A história do Caminho de Santiago. Parte 3. A partir da origem das peregrinações até os dias atuais. Entre 866 e 910, em lugar da capela de pedra erguida sobre o túmulo do apóstolo Tiago, o rei de Astúrias ordena a construção de uma igreja maior. Em 950, um bispo francês faz peregrinação a Compostela, inaugurando um gesto que seria repetido por séculos por outras autoridades. Dentre elas, Santa Isabel de Portugal em 1326, Francisco de Assis em 1213 e outros tantos reis e rainhas, artistas, escritores, etc. Século X. O crescimento dos territórios cristãos na Península Ibérica dá origem a novos reinos que se uniam em torno da causa comum, a Reconquista. Século XI. Por todo o caminho começam as construções de igrejas, mosteiros, albergues de estilo românico que representavam o ideal cristão. Reis, rainhas, monges começam a oferecer proteção aos peregrinos, assim como infraestrutura, conservação de estradas e pontes. Em 1119, o Papa Calixto inclui Compostela como um dos 3 centros cristãos de peregrinação, denominando os palmeiros, aqueles que vão a Jerusalém, os romeiros, aqueles que vão a Roma, e os peregrinos, aqueles que atravessam campos. Em 1126, foi o primeiro ano santo em que foi dado o perdão aos peregrinos. Desde então, a cada 6, 5, 6 e 11 anos, o ato se repete em um domingo de 25 de julho, dia de Santiago. Em 1128, terminaram as obras da atual Catedral de Compostela, obra que durou cerca de 50 anos para ser concluída. Em 1139, depois de fazer a peregrinação a Compostela, um sacerdote francês escreve o primeiro guia do caminho conhecido como Codex Calixtinum, considerado até os dias atuais como padrão para a elaboração de guias. Com o aumento constante de andarilhos vindos de todas as partes do mundo, trouxeram também ladrões, assaltantes de estradas e outros tipos que abusavam da boa-fé dos peregrinos. Em 1179, para manter a segurança do caminho, foi criada em Cáceres a Ordem dos Cavaleiros de Santiago, que eram encarregados da vigilância da rota através da Espanha. A Ordem dos Templários, que protegia os lugares santos, passou mais tarde a também proteger o caminho. Nos séculos 13 a 15, o número de peregrinos atinge a marca de cerca de 500 mil andarilhos por ano. Foi nesta época que a rota principal e mais conhecida pelo grande número de estrangeiros, franceses ouvindo até este caminho, através da França, passou a ser conhecida como Caminho Francês. Século XVI, período das grandes navegações, descobrimentos de novos mundos, novos conceitos,
Foi neste ambiente que os sacerdotes, que cuidavam do túmulo de Santiago, com imenso temor de vê-lo saqueado por ingleses, que já haviam desembarcado em costas galegas, ocultaram as relíquias sagradas e assim permaneceram pelos próximos 300 anos. Somente em 1879, após as escavações na própria catedral, as relíquias do apóstolo Tiago foram reencontradas e desde então permanecem expostas ao público. Entre 1946 e 1959 foi redescoberto o sepulcro do bispo Teodomiro. Em seguida, foram redescobertos os restos da antiga necrópole do século I e as sepulturas de Teodoro e Atanásio, discípulos de Tiago. O interesse pela peregrinação a Compostela aumenta e toma um novo impulso em 1982 com a peregrinação de João Paulo II, cujo início da homilia de sua viagem apostólica à Espanha iremos fazer a leitura ao final desse vídeo. Em 1985, a Unesco declara Santiago de Compostela como Patrimônio da Humanidade e recebe o título de primeiro itinerário cultural europeu. Em 1989, o Papa retorna a Compostela e, fazendo um apelo à juventude, consegue reunir 500.000 pessoas nos arredores da cidade. A literatura e o cinema também impulsionaram o Caminho de Santiago, que segue aumentando ano após ano o número de peregrinos que se aventuram a fazer esse caminho de espiritualidade, fé e autoconhecimento. Estamos terminando então a terceira etapa, onde contamos a história do Caminho de Santiago. E a partir de agora, eu gostaria de fazer uma leitura breve do início da homilia referente à Santa Missa rezada pelo Papa João Paulo II, na ocasião em que ele esteve em Santiago de Compostela, fazendo a sua peregrinação à Espanha. Essa viagem apostólica, ela começou em 31 de outubro de 82 e terminou em 9 de novembro, né? E durante a Santa Missa do Peregrino, o Papa dizia, vou fazer a leitura: Amados irmãos e irmãs, chego hoje à última etapa da minha viagem por terras da Espanha, precisamente ao lugar que os antigos chamavam Finis Terrae, e que agora é uma janela aberta para as novas terras, também cristãs, que se encontram mais além do Atlântico. Passei por diversas igrejas locais disseminadas pela esplêndida geografia deste querido país. Visitei também antigos santuários e, neste momento, encontro-me perto de um dos lugares sagrados mais célebres na história. Famoso no mundo inteiro, a Catedral Basílica que encerra o túmulo de Santiago, o apóstolo que, segundo a tradição, foi o evangelizador da Espanha. Esta linda cidade, Compostela, foi durante séculos a meta de um caminho traçado sobre a terra da Europa pelos passos dos peregrinos, que, para não se extraviar, olhavam as estrelas no firmamento. Peregrino sou também eu, peregrino mensageiro que quer percorrer o mundo, para cumprir o mandato conferido por Cristo aos apóstolos, quando os enviou a evangelizar todos os homens e todos os povos.
Peregrino que percorri as abençoadas terras hispânicas, semeando a mãos cheias a palavra do Evangelho, a fé e a esperança. Então, com a leitura desse trecho da homilia que foi rezada pelo Papa João Paulo, termino aqui a terceira etapa da história do Caminho de Santiago. E aqueles que gostaram, dê um like, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários e incentivem a produção de novas séries como essa. Abraços e bom caminho!